vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos e filhas, nós vamos começar uma belíssima jornada. Nós queremos nos preparar para nos consagrar à Santíssima Virgem. Esta é uma grande graça para todos nós. Descobrir o caminho que nos leva para o céu. E entre os vários caminhos nós veremos, Deus escolheu o caminho mais perfeito, o caminho mais santo. São Luís dirá o caminho mais curto para chegar até Deus. Um verdadeiro segredo que nosso Senhor quis revelar e especialmente nos últimos tempos tem nos revelado e nos ensinado a real necessidade de nos consagrar a Nossa Senhora. Por isso, nós vamos começar este grupo de consagração. Vamos, ao longo desse mês, meditar esse maravilhoso livrinho, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Uma obra pequenina, mas de extraordinário valor. Mais de 300 anos atrás, essa obra foi escrita para se tornar um caminho de santificação. E de fato tem se tornado cada vez mais um caminho de santificação. A Virgem Maria nos ensinou, de fato, como seguir por essa via. Por isso que nós queremos conquistar ainda outras almas para Nossa Senhora. Nós meditaremos esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, as formações ao longo desse mês. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele constitui essa obra como um verdadeiro segredo. Ele mesmo dirá, ele insiste nisso, que aquilo que ele ensina é um verdadeiro segredo que nos ajudará a vencer toda presunção de achar que nós podemos ir a Deus sozinhos. A prática que ele quer ensinar, ele diz, é um desses segredos da graça que o Senhor deixou por muito tempo desconhecido e que agora ele quer revelar. Conhecido por poucos devotos, praticados por um número ainda menor, mas que agora nosso Senhor quer aumentar, porque nesses últimos tempos nosso Senhor quis se revelar a nós por meio da sua Santíssima Mãe. Por isso, vamos fazer uma pequena introdução, falando exatamente do valor desta obra, depois uma pequena biografia de São Luís e um pequeno resumo do tratado como introdução dessa nossa primeira partilha, e depois nós começaremos a meditação de capítulo a capítulo, e assim nós chegaremos, de fato, a contemplar todo o livro. São Luís diz, logo na introdução, nós podemos começar exatamente com o primeiro número da introdução, onde São Luís diz que foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus veio ao mundo e é também por intermédio dela que ele deve reinar no mundo. E depois ele diz, durante toda a vida, Nossa Senhora ficou oculta. Oculta porque assim ela pediu a Deus, que se ocultasse, rebaixasse e fosse conhecida somente por ele. Mesmo que os santos tenham falado dela ao longo dos séculos, os próprios santos diziam, de Maria nunca se falara demais, de Maria nunca se falará demais. E o Espírito Santo foi aos poucos revelando quem era Nossa Senhora para nós. E os santos dizem, na boca de São Luís, que era da vontade do próprio Deus escondê-la, a fim de que ela passasse velada, mas que nos últimos tempos o próprio Deus escolheria por revelar a Virgem Maria. E ele diz no final da introdução, no número 13, ele diz o quanto ela ainda é desconhecida. E ele diz, é exatamente por isso que Jesus ainda é tão desconhecido, que um dos modos de tornar o Senhor mais conhecido é fazendo exatamente a sua mãe mais conhecida. Ele diz, encerrando, quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus tomarem o mundo, será como uma consequência do conhecimento
e do reino da Santíssima Virgem. Ela o deu ao mundo a primeira vez, da segunda o fará resplandecer. Filhos, exatamente isso que nós queremos buscar, fazer o reino da Virgem Maria mais conhecido e mais amado, para que o reino de Cristo se estabeleça. Por isso eu disse, São Luís traz o seu livrinho como um segredo, ele mesmo assim o chama. Esse segredo, ele diz, que Nosso Senhor quis revelar em graus, e poucos, de fato, ele dizia, poucos chegaram a aprofundar o máximo possível desta consagração. Esses graus inacessíveis, Deus revelaria a quem Ele quer, aqueles que fossem capazes de renunciar a si, de entregar-se cada vez mais por um abandono filial à Virgem Maria. O segredo de São Luís, ele diz, é encontrar Jesus por meio de Nossa Senhora, em fazer da devoção a Nossa Senhora um meio para chegar até Nosso Senhor e agradar a Deus, um meio para praticar as virtudes, principalmente a virtude da santa humildade, essa virtude que nos santifica e nos faz semelhante a Nosso Senhor. E a doutrina de São Luís, ela está plenamente de acordo com o Evangelho e foi aprovada pela Igreja, e é exatamente isso que eu gostaria de mostrar num primeiro momento. O grande valor desta obra para toda a Igreja. O último grande santo que nos revelou o valor desta obra foi São João Paulo II, falecido há pouquíssimo tempo. O grande santo de Nossa Senhora. Portanto, basta ler algumas das graças que a Igreja foi concedendo a esta devoção para nós percebermos o quanto ela é profunda. Se nós pudéssemos passar por todos, claro, não é possível, mas passando pelos papas, nós podemos encontrar já no ano 1592 um papa chamado Clemente VIII, que ele já conferia indulgências à confraria dos escravos. Alguém diz, Frei, mas como 1592, se São Luís nasceu em 1600 e tanto, 1700 para escrever o tratado? Sim, porque não foi São Luís que inventou a santa escravidão. A consagração já existia. O que São Luís faz é reunir isso em um método, fazer um pequeno tratado e com esse tratado nos auxiliar no conhecimento da doutrina. Por isso, já em 1590, já se concedia, a partir do Papa Clemente VIII, indulgências para aqueles que fossem desta confraria. Depois dele, em 1621 a 23, o Papa Gregório XV também confere uma indulgência para os escravos. O Papa Urbano VIII, que viveu entre 1623 e 1644, ele, com uma bula papal chamada Concit Acepimus, ele concede um grande número de indulgências aos escravos da Santíssima Virgem. Ainda antes de São Luís, essa consagração já era muito abençoada e já recebia grandes indulgências. Depois, Papa Alexandre VII, em 1655 a 67, ele acrescenta outras indulgências, além daquelas do Papa Urbano VIII. O Papa Pio IX, em 1846, viveu até 1878, no dia 12 de maio de 1853, ele promulga um decreto que declara os escritos de São Luís isento de todo erro. De fato, esse livrinho já foi avaliado pela Igreja, a doutrina de São Luís já foi avaliada pela Igreja e toda a doutrina dele já foi isenta de erro. Isso significa que nós podemos ler sem preocupação de cometer qualquer exagero ou qualquer erro doutrinário. Depois, o Papa Pio X concede também, que tinha, claro, uma grande estima pela santa consagração, ele concedeu à santa escravidão a graça de se tornar uma associação, uma confraria, tanto para sacerdotes como para leigos. Ele concede essa indulgência e foi erigida a chamada Arquiconfraria de Nossa Senhora em 1913 e tinha como finalidade exatamente a prática da consagração. Essa Arquiconfraria de Nossa Senhora tem grande valor exatamente por propagar a devoção. Depois, o Papa Bento XV, em 1910, no segundo centenário de São Luís, ele abençoa
esta consagração e pede que ela se espalhe pelo mundo inteiro. Papa Pio XII, ele canoniza São Luís, e o Papa João Paulo II, ele não só dá testemunho dessa consagração pela própria vida, mas até pelo seu pontificado, quando ele coloca, por exemplo, o lema do pontificado dele, exatamente tirado da doutrina de São Luís, o Totus Tuus Maria. Portanto, nós podemos ver os testemunhos dos papas, depois esses testemunhos se juntam, claro, a testemunhos de tantos outros santos que foram consagrados por esta consagração. Nós não falaremos sobre isso agora, mas são tantos os santos que se consagraram a Nossa Senhora por meio desta consagração. São Padre Pio, grande devoto da Virgem Maria, São Maximiliano Maria Kolbe, outro grande devoto da Santíssima Virgem, o próprio São João Paulo II. Portanto, essa obra é uma obra de grandíssimo valor, não só devocional, mas também valor doutrinário para a Igreja. Então é uma consagração muito abençoada e que deve ser propagada. Mas quem foi São Luís de Montfort? Quem foi esse grande santo que propagou essa santa consagração e certamente sofreu muito por ela? São Luís de Montfort era filho de uma família, o segundo de 18 irmãos. Nasceu em 1673, no dia 13 de janeiro, e desde muito cedo, já no seu crisma, Luís Grignon, que é o seu nome, no crisma ele adotou o nome de Maria, passando a se chamar Luís Maria Grignon de Montfort, exatamente porque desde muito cedo ele já mostrava uma grande devoção a Nossa Senhora e uma vivência sob a dependência da Virgem Maria. Um dos seus biógrafos dizia, historiador chamado Blaine, dizia que desde a infância São Luís não tinha outro prazer do que muitas vezes passar durante muito tempo diante das imagens de Nossa Senhora. E em vez de procurar, ele dizia, brinquedos próprios da idade dele, às vezes ele se retirava para algum lugar solitário para recitar o Santo Rosário e estar ali diante de alguma pequena imagem de Nossa Senhora. Esse monsenhor, historiador, Monsenhor Blaine, ele que foi um grande amigo de infância de São Luís, dizia que nessas horas o jovem Luís parecia não conhecer mais ninguém. É como se ele, de fato, entrasse em êxtase, né? Quando começava a rezar, e rezava às vezes, ele diz, por horas a fio, rezando diante de Nossa Senhora. Na infância, São Luís já tinha uma grande devoção e se caracterizava exatamente pelo grande abandono que ele vivia nas mãos de Nossa Senhora, uma grande confiança que ele tinha e chamava Nossa Senhora de minha boa mãezinha. São Maximiliano também chamava Nossa Senhora de mamãezinha. Era uma devoção muito comunicativa que São Luís tinha para com Nossa Senhora. Amava falar de Nossa Senhora e ouvir falar de Nossa Senhora. Na juventude, São Luís entra no seminário em Reims, na França, e já na sua juventude, como jovem seminarista, ele já era considerado de muitas virtudes, um jovem muito virtuoso, caridoso, amável, muito prestativo, sempre alegre, e sempre era equilibrado nas suas devoções e guardava um grandíssimo amor por Nossa Senhora. São Luís viveu a juventude no seminário, depois ele vai para Paris, onde a devoção dele, de fato, toma o pleno desenvolvimento, e ele recebe lá conteúdo da sua doutrina final, onde ele vai, de fato, estabelecer, né, o seu método doutrinário. Santo Afonso, depois também, outro grande devoto da Virgem Maria, não é? Nasceu quase no mesmo período de São Luís. Nós conheceremos outros também grandes santos, mas pensando em São Luís, naquele período específico, a sua doutrina se torna uma doutrina muito sólida. Por isso ali, já em Paris, ele dá o conteúdo final da sua doutrina. Como eu disse, a santa escravidão não era uma novidade entre os santos. Muitos já conheciam, os escritores também. O próprio São Luís diz que ele reuniu tudo o que ele conseguiu no seu tempo. E ali ele foi exatamente cultivando de modo a transformar toda essa doutrina em um livro acessível a todos.
inclusive a nós, no nosso tempo. São Luís, ele recolhe, né, a santa consagração como uma herança e passa para nós, os posteriores, como uma riqueza. Claro, um tempo de grande dificuldade foi o tempo em que ele viveu. Recolher essa doutrina no tempo em que ele viveu foi muito difícil, porque São Luís viveu no período do chamado jansenismo, uma espécie de protestantismo, né, puritanismo dentro da realidade da Igreja Católica, e que de fato foi muito difícil. São Luís, ele formula um tratado, um pequeno livro, com toda a doutrina que ele consegue reunir no seu tempo, e assim ele torna, de alguma forma, de modo mais acessível, ele torna essa doutrina acessível às pessoas mais simples que vinham sendo cooptadas, vinham sendo muitas vezes seduzidas pelo jansenismo e se afastavam até da fé, da verdadeira fé católica. Por isso, o tratado é chamado mesmo de uma grande escola mariana, porque aqui as pessoas conseguiram encontrar as razões para permanecerem na fé. Nós veremos que, de fato, São Luís ele sofre muito e combate muito contra essa doutrina. Por isso, a consagração se tornou, de fato, um belo modelo de vida espiritual, um modo de seguir a nosso Senhor, muito mais simples, né? Muito mais simples para aquelas pessoas que realmente não tinham acesso aos grandes conteúdos doutrinários. Esse jansenismo, que é uma doutrina herética, ele era uma espécie de protestantismo disfarçado, como eu disse, e muitas vezes eles acusavam São Luís, né, de viver uma pregação exagerada sobre Nossa Senhora e de ser muito combatido, né, durante o período da vida de São Luís. Ele foi muito combatido pelos bispos jansenistas, ao ponto de São Luís ir a Roma a pé e pedir exatamente ao Papa, né, porque ele quer se dispor para a missão. E ele pede ao Papa: me mande para onde o Senhor quiser, mas eu quero exatamente anunciar, evangelizar. E o Papa diz: vai voltar para a sua terra como um missionário do Papa, um missionário apostólico. E foi muito difícil, porque ele era recusado, não é, nas várias dioceses onde ele passava, e chegou até a ser proibido de celebrar em uma dessas dioceses. No ano de 1714, São Luís ele vai lançar as bases da sua futura congregação dos padres monfortinos, chamados a Companhia de Maria, né, é o nome do Instituto de São Luís. São Luís foi um grande pregador, mas muito combatido. Às vezes, no início da pregação, São Luís comprava os livros heréticos e os queimava na frente do povo. Comprava as imagens, rasgava e queimava na frente do povo, exatamente para combater. Então, de um lado ele combatia o pecado, mas muitas vezes do outro ele combatia também internamente na igreja, sofreu bastante. Mas as armas de São Luís eram essas: a oração e a cruz. São Luís tem uma carta circular aos amigos da cruz, que é uma obra belíssima. São Luís não viveu tanto, viveu 43 anos de idade, foi, como eu disse, um extraordinário missionário que utilizava o culto a Nossa Senhora para conquistar as almas para Deus. Muitos o chamavam de o Padre de Maria, exatamente porque ele passava pelos lugares, pregava, consagrava o povo e seguia. Chegava, pregava, atendia as confissões e seguia. Pessoa de São Luís, a ciência, o homem muito sábio, a virtude, a eloquência de São Luís, tudo isso estava a serviço de Nossa Senhora. Em nenhum momento São Luís se afastou desse desejo de fazer a Virgem Maria mais amada, a verdadeira rainha dos corações, como ele gostava de dizer. Característica marcante de São Luís era o entusiasmo grande que ele tinha para pregar às pessoas. E as pessoas tinham verdadeira atração por ele. Quando ele começava a pregar, as pessoas se sentiam totalmente presas ali na pregação dele, encantadas, porque às vezes ele começava a falar e entrava em êxtase. Grandet, que é um outro padre, um companheiro de São Luís, ele dizia: quando ele começava a falar de Nossa Senhora, seja em particular ou às vezes em público, né, ele falava isso em termos tão fortes e tão tocantes que os ouvintes começavam a chorar, e ele próprio entrava em êxtase, né, como se estivesse fora de si, falando do amor de Nossa Senhora. A missão de São Luís era exatamente essa, ele compreendia assim:
estabelecer o reinado de Maria para estender o reinado de nosso Senhor. Então, que venha o vosso reino, ó Maria, para que venha o reino de Cristo, ele dizia. E o Tratado da Verdadeira Devoção, esse livrinho que nós vamos meditar ao longo desse mês, que é, de fato, esta pequenina obra, mas de grande valor espiritual. O tratado ele era como que o resumo de toda a pregação de São Luís, não foi mais que isso, era a própria vida dele. E a santa escravidão seria o ponto culminante de todo o ensino de São Luís. Ele tinha a convicção de que o coração de Jesus não reinaria plenamente no mundo se não fosse por meio do coração de Nossa Senhora. Isso é uma verdade, ele escreveu há 300 anos atrás, há 100 anos atrás, a Virgem Maria aparece em Fátima para nos comunicar exatamente a mesma coisa, que o mundo fosse consagrado ao seu imaculado coração. Vamos fazer uma pequena síntese desse tratado como forma de introdução para o nosso primeiro capítulo. De fato, a Santa Escravidão é um ensino sintético de tudo aquilo que São Luís falou. Esse tratado, portanto, não é só uma obra teórica, é algo da vida, do coração de São Luís. Ele diz exatamente isso, que Deus é o fim de tudo. Deus somente é o fim de todas as coisas. O fim de tudo, puro amor de Deus, que deve reinar nos nossos corações. E o meio para conseguir este fim, ele diz, deve ser reavivar o espírito cristão. Então, São Luís entendia a necessidade de revisar os votos do batismo, atualizá-los, nos renovar os votos do santo batismo. E por isso ele recordava que aquilo que nós somos, o bem, a propriedade de Deus, Jesus tem por direito. E nós devemos viver esses votos do santo batismo, viver na vida do Espírito, verdadeiro Espírito cristão. Então ele dizia, Jesus ele tem por direito que nós sejamos dele. A Virgem Maria não, ela tem esse direito por graça. Deus é que deu. Mas Jesus é o nosso Senhor. Ele é aquele que tem o direito pleno sobre todos nós. Ele é o meio para chegar a Deus, ele dizia. Nossa Senhora é um meio, sim, ele dizia, mas de modo absoluto ela recebeu por graça, não por direito de natureza. Então ele dizia, nós somos sim pertença da Virgem Maria, porque Deus concedeu à Virgem Maria esse poder, mas nós devemos aceitar isso por nossa própria vontade. Claro, em relação a Jesus não, porque querendo ou não querendo, bons ou maus, todos pertencemos a Cristo por direito. Ninguém pode fugir das mãos dele. Mas a Virgem Maria, São Luís diz, não, é por graça. Portanto, nós devemos, por própria vontade, nos oferecer. É preciso que nós vivamos em Maria, na atmosfera da graça que emana do coração da Virgem Maria. Por Nossa Senhora, ou seja, não fazer nada sem antes consultar. Então ele diz, por Maria, em Maria, com Maria, ele diz, em tudo imitando Nossa Senhora, e para Maria. Ele diz, fazer tudo com ela, com o único fim, que é fazer para Deus. Então ele dizia, eu quero fazer tudo em Maria, com Maria, para Maria, por Maria. E tudo isso ele dizia fazer somente para Deus. Por essa prática, São Luís, ele diz que a alma chegaria muito rapidamente à união com Cristo, porque esse caminho seria o caminho mais rápido, a Virgem Maria sendo imaculada, sendo o caminho pelo qual o demônio jamais poderia trilhar e nem manchar. Ele diz, as almas que passassem por ela rapidamente chegariam a Cristo. Por isso ele entende que o reino de Jesus por meio de Maria era uma necessidade e por isso ele queria torná-la mais conhecida, e para isso ele funda duas congregações, as chamadas Filhas da Sabedoria, com a finalidade de espalhar a consagração, e os Padres da Companhia de Maria. Ele chama esta consagração de uma verdadeira devoção, porque existem tantas devoções. Ele diz, esta é a verdadeira, porque existem falsas. E de fato existiam, no seu próprio período, falsas devoções à Santíssima Virgem, as quais ele quer corrigir. E é exatamente por isso que São Luís combate muito
o jansenismo. Existem falsas devoções que muitas vezes se tornam ilusões e não nos permitem a santidade. Uns creem que a verdadeira devoção consistiria numa determinada quantidade de orações. Outros acham que a verdadeira devoção consistiria nas grandes obras, então se dedicava a fazer grandes obras. Outros achavam que a santidade seria se isolar de tudo, viver isolado como monge, só os monges poderiam ser santos. Outros, por fim, ele dizia, creem que a santidade consiste na prática de qualquer devoção, ou qualquer leitura espiritual. Ele diz, na verdade, é preciso entender que tudo isso, a oração, o silêncio, as obras de misericórdia, as penitências, tudo isso são meios para a santidade. São bons, mas são somente meios. A ilusão, ele dizia, quanto à devoção, porque muitas pessoas atribuem a uma devoção um poder que ela não tem, tanto uma virtude que ela não possui. Muitas vezes alguém faz uma penitência e acha que isso é suficiente. Alguém coloca um escapulário de Nossa Senhora e acha que isso é suficiente, porque Nossa Senhora prometeu que aquele que usasse o escapulário não se perderia, e muitos acabam se apegando a isso. E São Luís diz, isso não é devoção. Devoção é uma disposição da alma que nos leva a nos dedicar ao serviço de Deus pelo cumprimento do nosso dever, da nossa fidelidade. E a devoção tem por fim o próprio Deus, porque eu coloquei o escapulário, que eu estou já salvo. Deus é que é o fim de tudo, ele dizia, seu Deus só, e os meios todos, a devoção a Nossa Senhora, aos santos, etc., são como caminho, que ele diz aqui, entre todas as devoções, a devoção mais perfeita e mais verdadeira é exatamente aquela que me aproxima mais de Deus. Quem é que está mais próximo de Deus? Isso é a Bíblia. Portanto, a devoção que mais me aproximaria de Deus, exatamente a devoção a ela. Então ele diz, entre todas as devoções, a devoção a Nossa Senhora é aquela que nos permite mais rapidamente nos aproximar de Nosso Senhor. Além do que, a Igreja sempre teve Nossa Senhora como sua mãe espiritual. Portanto, não dá para praticar todas as devoções, São Luís diz, nós teríamos que escolher uma. Deveríamos consultar para o bem da nossa alma qual é aquela devoção que agrada mais a Nosso Senhor, que nos santifica mais rápido e que dá mais glória a Deus. Ele diz, esta devoção, de fato, é a devoção a Nossa Senhora, a consagração a Nossa Senhora. Ela nos daria a graça de estabelecer uma luta mais vencedora contra o nosso inimigo. E aí ele invocava Nossa Senhora como a rainha dos corações, como aquela que governa nos corações. No século onde o homem vira o rosto contra Deus, como é o nosso, não quer mais obedecer a Deus, nem confiar nele, de fato, São Luís, ele nos propõe uma santa dependência de Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, e essa consagração, de fato, ela tem esse poder de nos vincular a Nosso Senhor e nos dá a graça de obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, São Luís, para indicar essa dependência total como um remédio contra o mal, especialmente nesse século que é tão revoltado contra Deus, ele diz uma renúncia total. A santa escravidão, uma renúncia total de si mesmo e uma obediência plena a Deus através de Nossa Senhora. Por isso ele diz que a santa escravidão é um segredo, porque de um modo geral as pessoas consideram a devoção a Nossa Senhora de modo muito afetivo. Então, ela é minha mãezinha e tudo, me protege, mas muitas vezes não tem a real consciência do poder que Nossa Senhora tem. Ele diz, é bom que nós tenhamos devoção afetiva, mas isso é incompleto. O próprio Santo Agostinho dizia, o resumo da religião é imitar o que nós honramos. Não é só ter uma devoção afetiva. Dizia uma vez, uma atriz brasileira vai a Lourdes, a Fátima, coloca um véu na cabeça e chora diante da imagem de Nossa Senhora. Volta para o Brasil e é conhecida como a mulher que já casou não sei quantas mil vezes e vive no erro. Não. Devoção afetiva é uma coisa, devoção efetiva é outra. Imitar as virtudes daquela que honramos. Portanto, a devoção puramente afetiva carece exatamente da prática, ou seja, de uma devoção mais efetiva, não só afetiva, mas efetiva, como diz São Luís. Se eu digo que sou todo
de Nossa Senhora, então todo é todo. Não posso dividir com ela. E o modo de ser todo exatamente pela obediência. Por isso, como Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por isso a santa escravidão não consiste simplesmente em palavras, em afetos, mas sim na abnegação de nós mesmos, na obediência total, na dependência total da vida. Ele diz, é como o exercício de perfeição que nós vamos buscar realizar durante toda a vida. E aqui São Luís combate muito fortemente o que ele chama de sentimentalistas, aqueles que compreendem toda a devoção só nos sentidos e esquecem de compreender que o próprio dessa consagração é o abandono total na qualidade de escravo. Por isso ele diz em tratado, consiste em dar-se inteiramente na qualidade de escravo a Maria e a Jesus por meio dela. Depois, em fazer todas as coisas com Maria, em Maria, por Maria, para Maria. Ele fala de uma espécie de presença de Maria, semelhança de Maria na nossa alma. E o Espírito Santo, vendo isso, ele diz, na nossa alma virá e realizará maravilhas da graça. Portanto, filhos e filhas, esse segredo que São Luís diz estava escondido, e de fato ficou, porque por mais de um século ninguém teve acesso ao tratado. E foi nesse nosso século que o tratado se tornou muito difundido por todo o mundo. É uma das obras mais conhecidas em todo o mundo. Tanto eu creio, e por isso nós estamos propondo isso, essa formação, eu creio que esse segredo o Senhor quer também nos revelar, para nos dar o caminho para o céu. Agora, nós podemos, depois dessa pequena introdução, podemos dizer como será o nosso caminho. Nós, por quê? Porque sou eu e a Nayara que daremos essa formação. Então é o nosso caminho que nós trilharemos ao longo desse mês. A Nayara é uma consagrada da Fraternidade Misericórdia Materna, uma leiga jovem que já há muitos anos caminha conosco e consagrada, formadora da consagração, que me ajudará exatamente a intercalar esta consagração. Que Nosso Senhor abençoe e conduza os nossos passos. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Louvado seja o coração de Jesus. Meu nome é Nayara, faço parte da Fraternidade Misericórdia Materna. E é com grande alegria no coração que nós queremos hoje iniciar essas formações para preparação da consagração. Usando como patrono, como baluarte, como pai espiritual, São Luís Maria Grignon de Montfort, com seu livro Tratado da Verdadeira Devoção. Como o Frei Paulo bem mencionou no vídeo, essa devoção não é uma devoção só de São Luís, é uma devoção da Igreja. E é belo ver tantos outros santos falarem dessa entrega total à Nossa Senhora. Poderíamos citar, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, com seu livro Glória de Maria, que traz ali uma meditação belíssima sobre a Salve Rainha, sobre as festas marianas, sobre as virtudes marianas. Recomendo a leitura. Temos também São Maximiliano Maria Kolbe, que é para nós um pai espiritual na fraternidade, com as suas conferências, com todo o ensinamento que ele traz para a milícia da Imaculada, com seu desejo incomensurável de conquistar todas as almas para Nossa Senhora. São Max, ele verdadeiramente lê o tratado e fala: esse aqui somos nós somos os apóstolos dos últimos dias, nós que vamos e conquistamos a alma, E nós da fraternidade temos um grupo mais longo, que trabalha com esses três santos, com Santo Afonso Maria de Ligório, com São Marcos, trazendo a vivência das virtudes, trazendo a vida prática de um consagrado. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais depois desse itinerário de 2 meses, pode nos procurar. Mas nesse momento, queremos singelamente trazer os ensinamentos de São Luís Maria Grignon de Montfort com o tratado, que em si já é uma grande riqueza teológica, Ensinou tantos e tantos santos, tantos papas,
São João Paulo II, como bem citado pelo Frei, colocou como lema do pontificado dele, né? Totus tu, ser todo de Maria. E quantos frutos São João Paulo II deu e ainda dá para a Igreja por sua entrega total à Virgem, né? Então nós queremos, neste mês de outubro, honrá-la, né? Demonstrar o nosso amor, o nosso afeto, mas também o nosso amor efetivo, nosso amor prático, a nossa grande ternura pela Mãe de Deus e também nossa mãe, né? Enfim, hoje existem muitos grupos falando da consagração e nós queremos também contribuir com o olhar que a Igreja coloca, mas também com a beleza do carisma misericórdia materna no mundo, que deseja devolver a mãe ao mundo. E a primeira mãe a ser devolvida, com toda certeza, é a Virgem Santíssima. Então, qual é a metodologia que usaremos, né, durante esse mês de outubro e início de novembro? Bom, começaremos nossas formações. Dia 12 é a introdução, esse momento que nós estamos falando com vocês, né? Dia 13 teremos a primeira formação, dia 15 a segunda. Nós intercalaremos 2 dias na semana, terça e quinta. Não será uma formação com horário fixo, não. Nós postaremos no nosso grupo do WhatsApp o link do YouTube para que vocês possam entrar na plataforma do YouTube e assistir o vídeo durante aquele dia e no outro dia também. Formação dada no dia 13, vocês têm o dia 13 e 14 para mandar as dúvidas daquele primeiro capítulo para nós. A informação dada no dia 15, por exemplo, vocês têm o dia 15 e o dia 16 para mandar as dúvidas para nós. Ao final do primeiro capítulo e das dúvidas enviadas, nós formaremos um vídeo de perguntas e respostas daquelas dúvidas que nos foram enviadas. Então, por isso é muito importante que você anote na formação as suas dúvidas e nos mande, né? Nós temos 2 administradoras no grupo, sou eu e a Miriam, então pode nos procurar. Se não quiser colocar a dúvida pública, pode nos mandar uma mensagem no WhatsApp privado, né? E nós vamos anotar e procurar responder nesse vídeo que faremos, certo? Então, essa é a primeira semana. Na segunda semana teremos a formação no dia 20 e no dia 22. E seguimos a mesma lógica. A formação é colocada no YouTube pela manhã, vocês têm aquele dia e o outro para assistir, anotar as dúvidas e nos mandar. E assim seguimos no dia 22, no dia 27, no dia 29, no dia 3 e no dia 5. O tratado, este livrinho, tem 8 capítulos. Então, cada formação falaremos de um capítulo. Vocês podem me perguntar, o Frei falou da imitação das virtudes. Vocês vão falar sobre isso? Infelizmente, o tempo não dá para nós aprofundarmos nas virtudes marianas, né? Que São Luís elenca para nós 10 virtudes marianas. Entretanto, no nosso canal do Instagram, nós teremos a cada terça-feira formações sobre as virtudes marianas, que será dado pelos nossos consagrados. Então, se Deus quiser, nós teremos uma no dia 13 pela noite e assim seguimos todas as terças-feiras à noite. Então, aí vocês podem passear em todas as nossas redes sociais, né? Nós temos o YouTube, onde será dada a formação. Nós temos o Instagram, onde será dado as lives sobre virtudes marianas. Elas não são obrigatórias para essa formação, é como uma opção, né? Como formações complementares para vocês. No entanto, quem tiver alguma dúvida sobre algo que for falado nas lives também pode nos mandar, né? Em novembro, como faremos a preparação? A preparação começa no dia 8 de novembro e vai até
o dia 7 de dezembro. Nesse tempo, nós teremos 2 encontros de acompanhamento, que será por videoconferência. Nós ainda vamos organizar e enviar as informações no grupo do WhatsApp, tá bom? A nossa consagração ainda não tem uma data estipulada, mas será em dezembro. Nós desejamos muito que seja no dia da Imaculada, mas precisamos ainda nos organizar quanto a isso. Vocês terão todas as informações pelo WhatsApp, pode entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp ou com a mim, tá bem? Durante esse período de preparação de novembro, teremos também a possibilidade para aqueles que quiserem fazer um momento de direção espiritual com o Frei, né? E em termos de metodologia, né, é essa. É muito importante que vocês procurem ler o tratado, né, anotar as dúvidas também na leitura. Quem tiver dificuldade, nós podemos mandar um link, né, do YouTube que tem o tratado lido, então em áudio, para que você possa colocar no carro, enfim, em casa, enquanto estiver fazendo alguma atividade. Nós temos também o livro em PDF, que a gente pode mandar também no grupo do WhatsApp, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ler o tratado, né? Então, uma sugestão que a gente dá é dividir, né? O tratado tem uma quantidade de números, digamos assim. Então, vocês podem dividir os 265 números que tem, né, porque vai numerando, né, número 1 ele tem um ensinamento, 2, então dividir esse número de 265, por exemplo, por 30, que é a quantidade de dias, né, que nós faremos esse estudo, e a cada dia você vai lendo aqueles números que foi delimitado. É uma sugestão, não é obrigatória, mas é uma forma de facilitar a leitura. Ou separar a cada dia 30 minutos para leitura, né? Ouvir o áudio já depois ou antes do áudio da formação, né? Que a gente vai colocar no YouTube. Fazer a leitura ou a revisão do tratado. Para aqueles que já são consagrados, essa é uma ótima oportunidade de renovar e de meditar um pouco mais naquela oferta que você faz no dia da sua consagração. Para aqueles que ainda não são consagrados, que é a primeira vez, digo que é a melhor escolha que se pode fazer, né? Assim, não tem como se arrepender de se entregar completamente sem reserva à Mãe de Deus, né? Alguns enfrentam muitas dificuldades, seja na leitura, seja porque aparecem empecilhos, né, tentações, enfim. O que nós sugerimos é que vocês fiquem firmes, peçam a Nossa Senhora que os ajude, porque Santa Teresa d'Ávila fala que é justo, né, que muito custe aquilo que muito vale. E a consagração à Nossa Senhora é um grande tesouro da Igreja, escondido, desconhecido. Até aqueles que se consagram às vezes não penetram na beleza da vida interior que São Luís coloca pra gente. Mas quando se encontra um tesouro divino, e faz igual aquele homem que vendeu todos os bens para comprar a pedra preciosa do Evangelho. Nosso Senhor já nos ensinava isso, né? Então a devoção mariana, o amor a Nossa Senhora é essa pedra preciosa que vale a pena demorar um pouco mais para ir dormir, acordar um pouco mais cedo, né? Ler na hora do almoço, se dedicar um pouco mais, né? A gente vive num mundo com muitas facilidades. Rapidamente a gente prepara uma comida, coloca no micro-ondas, 5 minutos, tá pronto, né? Ou até menos. E quando demora a gente ainda acha ruim. E as pessoas querem fazer isso com a consagração. As pessoas querem tudo muito fácil. E precisa ter um esforço humano para que a gente possa valorizar a preciosidade que é
essa consagração para a igreja, para nós, né? Então, nós da Fraternidade Misericórdia Materna queremos acolher cada um de vocês que estão iniciando esse caminho conosco aí, que vai durar 2 meses, né? Na Fraternidade nós temos esse grupo que dura 9 meses, nós chamamos de gestação espiritual com Nossa Senhora. E vamos pouco a pouco caminhando. Aqui é um período breve, né? Com 2 meses nós finalizaremos essa preparação, né? Tudo será finalizado e começará uma nova etapa de consagrado. Então valorizem esse tempo, amem esse tempo e se dediquem, tá bom? Precisando, nós estamos aqui e é isso, tá bom? Vamos rezar os santos anjos que eles cuidem de todas as coisas, ordenem todas as coisas para que nesse tempo possamos honrar a Mãe de Deus com o nosso sim cotidiano. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Deus abençoe.